Uma boa noite dessa quarta-feira, 24 de junho, dia de São João. Estamos aí ao vivo para mais uma live, uma conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. Como sempre, nas quartas-feiras, a nossa conversa é com o professor aposentado da UFES, Arlindo Vilasque. E hoje a nossa conversa será sobre o cuidado enquanto valor ético, valor social e valor econômico. Bem-vinda, Josélia, bem-vindo, Arlindo. Vamos já iniciar a nossa live. Sandra, Mara, Raíta, lá de Goiânia, bem-vinda. Sandrinha, de São Torquato, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Grande Arlindo, estamos bem, ansiosas já com a sua chegada. Cheguei. Eu estava muito carregado, muito congestionado, por isso que eu demorei um pouquinho mais. Sempre demora um pouquinho, né? Isso mesmo. Sempre demora um pouquinho. Então, mas o meu é um trânsito tecnológico, né? O pior é o pessoal que está congestionando as pontes com o trânsito irresponsável, que só está ampliando a contaminação. O que a gente vai fazer, Infelizmente, né? As pessoas precisam ficar em casa. Tem gente que sai por sair, que sai com coisas que pode esperar, né? E aí, mas o nosso trânsito aqui, às vezes, é pela internet, que nesse horário também se congestiona muito. Mas antes ficar com o congestionamento em casa, pela internet, do que arriscar as nossas vidas e as vidas das outras pessoas saindo de casa. Né? Exatamente, porque normalmente aqueles que estão nessa ansiedade de estar circulando de carro, na realidade eles estão protegidos porque estão blindados nos seus automóveis com ar-condicionado, mas aí vão para relações sociais, para bar, para praia e outras atividades ótimas, eu não tenho nenhuma dúvida, mas não essenciais, contraem o vírus, são fortes e aí viram um vetor de expansão disso, principalmente com pessoas mais humildes, com quem eles interagem eventualmente em casa, a pessoa que ajuda nos afazeres domésticos, e essa pessoa acaba levando isso para um bairro mais pobre, para uma favela, e aí o processo de contaminação e a perversidade social da pandemia se amplia. Pois é. E a gente escuta, Arlindo, que são as empregadas domésticas que estão levando o vírus para a casa dos patrões. Que conversa é essa, né? É o contrário. Né? Elas pegam o vírus lá no trabalho, porque eles não podem ficar sem uma empregada doméstica. Por que não pode, gente? Não é? Por que não pode, pelo menos nesse tempo, a pessoa fazer a sua comida, cuidar da sua roupa, cuidar da sua casa? Né? Mas a nossa raiz escravagista é muito perversa com relação a isso. Inclusive, acabam tirando das pessoas essa possibilidade de cuidar de si próprio, né? De ter um pouco mais de tempo para preparar uma comida. Mas eu sempre digo para aqueles que não gostam desse tipo de desafio novo, que eles não sabem, eles e elas não sabem o que estão perdendo. Sim. Grande oportunidade, né, agora de recomeçar, de fazer o que nunca fez, né? Exato. Bem-vindos aí, a galera que está entrando, Perle Cipriano, a Márcia Murad, bem-vindos todos vocês. Então, como sempre, né, Arlindo, eu te dou a palavra, né, que nós fazemos sempre um instante de silêncio em memória das vítimas da Covid-19, que já ultrapassou a marca de 50 mil, que no Espírito Santo, em 24 horas, né, 59 pessoas
Então, façamos um instante de silêncio e, em seguida, o professor Arlindo faz uma análise da conjuntura atual para nós, antes de entrarmos diretamente no assunto de hoje, que é o cuidado enquanto valor ético, valor social, enquanto valor econômico. E todos aqueles e todas aquelas que perderam entes queridos diante dessa brutalidade que é o coronavírus, e não é só uma brutalidade de uma pandemia, também é uma brutalidade política, também é uma brutalidade social, que todos aqueles que perderam entes queridos recebam a nossa solidariedade. Ivonete, a conjuntura internacional trouxe de volta um tema que me parece da maior importância, só que agora na voz do Papa Francisco. O Papa Francisco despertou o mundo, ou alertou o mundo, de que há que se fazer um esforço no sentido de coibir a exploração de petróleo e o continuado uso intensivo de derivados de petróleo pelo mundo. Então, esse não é um alerta novo, o Papa não é o primeiro a fazer isso, já existem inúmeros estudos demonstrando o quão perniciosa é a atividade de toda a cadeia produtiva do gás e do petróleo. Já existem indícios de quão perigoso é o grau de exposição que o sistema financeiro tem para com a cadeia produtiva do gás e do petróleo, mas todos nós sabemos do peso político, dos interesses financeiros que estão por trás dessa indústria do petróleo, e sabemos que temos uma autoridade da dimensão do Papa Francisco nessa luta é muito importante. Então é interessante porque a gente está de um lado com uma autoridade política na escala mundial, com a experiência do Papa Francisco, e ao mesmo tempo temos uma jovem lá, lourinha, lá dos países nórdicos, que é a Greta, também chamando atenção para o quão isso é pernicioso. Essa menina dá um show, né? Hein? Essa menina dá um show, essa Greta. Porque no fundo, o que ela está colocando para nós, de forma muito clara, independentemente se nós estamos nos nossos 70, como é o meu caso, outros estão nos 60, 50, 40, 30, o que ela está dizendo é o seguinte: vocês tentaram inúmeras coisas, não estou dizendo que vocês ficaram inertes, todos nós tentamos inúmeras coisas, relatório de impacto ambiental, tentamos o Acordo de Quioto, tentamos inúmeras coisas no sentido de diminuir a pressão sobre o planeta Terra, inclusive a pressão sobre o planeta Terra provocado pelo uso exagerado de derivados, derivados fósseis, né? Do petróleo, do gás, etc. O que me parece muito importante na mensagem da Greta é que ela está dizendo assim: eu não estou dizendo que vocês não fizeram. Agora, tudo que vocês fizeram não foi suficiente. E aí, quem tem mais futuro nisso tudo sou eu, que tenho 17 anos. Eu e a minha geração. Então, nós queremos voz e queremos ter vez nas decisões políticas. Então, este é um fenômeno novo nesse sentido. Né? Nesse sentido. O que vocês fizeram não foi suficiente. Por isso, nós temos que mudar a tática, nós temos que mudar a técnica. E é muito importante porque numa linha paralela à da Greta está o Papa, não é, convocando aquela reunião na Itália que foi postergada agora de maio para outubro, novembro, que é a respeito da economia de Clara e Francisco, não é? Ou seja, a busca de novos rumos para a economia, para a relação em escala mundial. E eu acho muito importante, esse é um fenômeno muito, muito importante, e lamentavelmente, se nós formos olhar
para a conjuntura brasileira, o Brasil está na total contramão, né, deste movimento, que é um movimento mundial. E eu quero insistir, não é só a questão da Greta, não é só a questão do Papa, nós estamos também nos referindo a inúmeros analistas econômicos, mostrando o perigo que se tornou toda essa cadeia do petróleo, porque ela está gerando pressão, inclusive, no sistema financeiro, colocando em risco a viabilidade ou a sustentabilidade do sistema financeiro. O Brasil, lamentavelmente... Sim. Deixa eu só colocar aqui, eu estive na Alemanha uns 10 anos atrás, e já nessa época, né, os carros, eles eram controlados. Quais os carros que podiam sair de casa, né? Sim. Porque eles têm o transporte, eles têm os metrôs, então, com a placa tal, né, pode sair de casa no dia tal. Então, esse é o controle que é simples de ser feito, né? Quando funciona também um transporte público, né? Não, mas nesse sentido da sua observação, a gente precisa acabar com essa história do funcionamento do sistema público, do sistema de transporte público. Ele não funciona perfeitamente bem em lugar algum que eu conheço. Todos os lugares que eu conheço, ele tem sempre um lado precário. Óbvio, na Alemanha ele funciona melhor do que na Inglaterra, que funciona melhor do que em Nova York, em São Paulo funciona melhor do que em Washington, mas ele tem sempre problemas, tem sempre questões. O grande problema é quando você incentiva o uso do automóvel, como é o caso do Brasil. O Brasil incentiva. Na medida em que o indivíduo não é cobrado um tostão sequer por circular no seu automóvel fechado em horário de pico, colocando em congestionamento, inclusive aqueles que estão em transporte público de passageiros, é uma perversidade social também, né? Aí o que é que tem que ser feito? Realmente as pessoas têm que comer, aqueles que querem circular em automóvel têm que pagar um preço maior. Eles não podem gerar o congestionamento e não pagar o preço maior. Quem acaba pagando o preço maior são exatamente aqueles que se apertam num ônibus e que ficam no mesmo congestionamento. Tá? Então, há algum tempo já vem propondo, já vem sugerindo soluções muito rápidas, muito simples, muito baratas, que é a faixa exclusiva para o transporte público de passageiros. Se você dedicar 1/3 das vias, ou metade das vias, para transporte público de passageiros, é o mesmo ônibus, com pouquíssimas modificações. Quem é que vai acabar pagando o preço maior pelo congestionamento? Exatamente o usuário de transporte individual. E aí é possível que algumas pessoas comecem a fazer, a usar o transporte público. Quando a classe média usa um serviço público, ela tem poder de voz o suficiente para provocar melhoria. Não é? O serviço público só é muito precário quando a classe média não o utiliza. Não é? Por que o metrô, principalmente nos países europeus, funciona melhor? Porque quando ele deixa de funcionar, a classe média, que é usuária dele, reclama. Você já viu o trabalhador que usa o ônibus todo dia reclamar de alguma forma? É impressionante a passividade. Né? É aceitar aquilo como algo normal. Né? E eu estou falando isso com razoável conhecimento de causa, porque eu sou um usuário do transporte público de passageiros. É bem verdade, para deslocamentos muito pequenos, porque a maior parte dos meus deslocamentos eu posso fazer de bicicleta ou fazer a pé. Mas a minha hierarquia de mobilidade urbana é a pé, bicicleta, ônibus. Né? Em quarto lugar é carona, em quinto eu uso um Uber da vida. Então, o que acontece? Quando você entra no transporte público de passageiros, é impressionante como as pessoas são educadas, como elas são. Mas não, tem um preconceito, principalmente junto a segmentos da classe média, com razão de dizer que o transporte público é precário, quando nunca usou.
E eu acho curioso que muitas dessas pessoas que não usam o transporte público de passageiros aqui e que diz que ele é precário, quando vão à Europa, como é muito caro pagar táxi para lá e para cá, e eles não podem alugar carro, não é? Eles vão em transporte público de passageiros muito cheio no horário de pico. Não é? Horário de pico em qualquer grande capital da Europa é sempre muito apertado. E aí lá é tudo bonito. Não é? Quando vem para cá, tem uma reclamação. Então, eu acho que esse é uma das coisas as quais a gente tem que aprender. Mas, voltando um pouco à conjuntura, isso não é novidade, né? Isso é desde sempre. Mas, voltando um pouco à conjuntura, na contramão do que está acontecendo, puxado pelo Papa, puxado pela Greta, puxado por todos os cientistas que sabem da crescente exaustão da capacidade do planeta Terra se recompor. Se recompor. Né? Então, isso já está dado. Por isso é que não é mais a crise climática, é a urgência climática. É a urgência climática. E o Brasil, lamentavelmente, depois de ter uma participação muito efetiva, muito importante, nos vários fóruns mundiais, discutindo a questão ambiental, discutindo a questão energética, trazendo contribuições para a produção de energia limpa, trazendo contribuições para a produção de combustíveis renováveis, tipo etanol. O Brasil agora está um desastre. Está um desastre não só porque está devastando a nossa Amazônia, e aí nós estamos falando, quando fala-se em devastação da Amazônia, nós estamos falando de devastação de biodiversidade, e junto com isso também de diversidade cultural. Porque junto com as árvores, junto com os rios, junto com a terra da Amazônia que está sendo devastada de forma predatória e criminosa, vai também a diversidade cultural, principalmente aquela representada pelos nossos nativos. Os habitantes primitivos sim? Não, que 83 povos indígenas já estão atingidos pela Covid-19. Né? Mais de 20 mil garimpeiros estão atacando as terras dos Yanomamis. Né? No domingo, tivemos a oportunidade de assistir aquela live dos artistas, né, do mundo inteiro para ajudar a Amazônia, para ajudar os indígenas. Não, então, é um grito. Lamentavelmente, Ivonete, isso é uma luta impossível diante de um governo insano. Porque isto é apoiado pelo governo. Quer dizer, o ministro do Meio Ambiente está relaxando em absolutamente todo e qualquer tipo de controle possível. Todo o sistema de fiscalização, seja do meio ambiente, seja dos diversos segmentos de fiscalização da FUNAI, etc., está tudo sendo desmantelado. Então, eles estão totalmente desprotegidos. Não tem proteção do Estado para isso. Pelo contrário, a sinalização que esse governo dá é no sentido de aproveitem que eu estou no poder e nada vai acontecer com vocês. Então, é um retrocesso naquilo que o Brasil já representou. Não é que o Brasil tenha sido sempre responsável para com a Amazônia. Não. Mesmo quando de governos progressistas, nós tivemos desmandos, inclusive, com a construção de hidrelétricas para atender a necessidade de consumo de energia elétrica no sul, no sudeste, e isso também provocou deslocamentos, isso também provocou perdas de biodiversidade, também causou danos na diversidade cultural. Mas, nesta escala, não há precedentes na história do Brasil. O que se está fazendo de desmonte
de todo tipo de controle, todo tipo de controle de invasores, de predadores e de proteção ao meio ambiente e a proteção à natureza e aos seres humanos, principalmente os povos originários, é algo absolutamente inédito na história do Brasil, e isso vem se acelerando desde o golpe de 2016. Não foi à toa que o golpe foi feito. O golpe não foi dado à toa. O golpe não foi dado à toa. Ele teve uma série de objetivos e esse foi um deles, né? Dar acesso às riquezas, à biodiversidade, à diversidade cultural existente lá. A diversidade cultural, obviamente, não interessa ao grande capital. Para ele não existe cultura, interessa, a cultura é do dinheiro, o que vale é o dinheiro, mas certamente a biodiversidade e principalmente os recursos naturais que existem muito próximo dessa biodiversidade e que, ao serem explorados, causam prejuízos impossíveis de serem recuperados da biodiversidade. Esses interesses, sim, são os primeiros a serem defendidos desde o golpe de 2016. Bueno.